Meus irmãos, o Pai do Senhor, abra sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, apenas o versículo 1. O rei Davi construiu para si um palácio com edifícios e casas na cidade de Davi. Preparou um lugar especial para receber a arca de Deus e ergueu uma tenda para abrigá-la. E esses textos estão falando a respeito de uma tenda que Davi construiu para colocar nela a arca da aliança na cidade de Jerusalém. Quando nós observamos um pouquinho da vida de Davi, nós entendemos dentro de um contexto bíblico que se tem um homem da Bíblia que era um adorador autêntico, o nome dele é Davi. Davi era aquele tipo de crente que amava estar se relacionando com a presença de Deus, estar tocando a sua harpa, estar vivendo em um relacionamento com Deus. Nós sabemos que Davi teve muitos defeitos, cometeu erros irreparáveis, mas o desejo dele pela presença de Deus fazia toda a diferença. Davi assume oficialmente o cargo de rei de Israel, e a chamada de Deus para a vida de Davi é interessante, porque Davi é ungido 4 vezes rei da nação de Israel. E essa unção, a primeira unção de Davi sobre a vida dele, de Deus sobre a vida de Davi, lhe causou um preço de pelo menos 14 anos de perseguições. Porém, esta mesma unção que atraiu inimigos e perseguições, essa mesma unção fez com que acontecesse 3 coisas extraordinárias na vida de Davi. Primeiro, Davi chegou aonde ele não chegaria com as suas habilidades e condições próprias. Segundo, Davi conquistou o que ele jamais conquistaria com as suas habilidades e com a sua intelectualidade. E em terceiro lugar, Davi se tornou o homem que jamais ele se tornaria se não fosse a unção do Deus Todo-Poderoso. A unção de Deus fez Davi ser o que ele nunca seria, ter o que ele nunca teria e chegar aonde ele nunca chegaria. E eu quero aproveitar e dizer para você que essa mesma unção está sobre você. Você não está vivendo o tempo do rei, mas você está vivendo um tempo que esta mesma unção pode proporcionar uma diferença muito grande na sua vida, no seu ministério, na sua casa e no seu chamado. Primeira unção de Davi está no Salmo 89, verso 20. Um salmista chamado Etan, ele disse assim: que Deus achou Davi e com o seu santo óleo ungiu. Eu digo que essa primeira unção, nós chamamos ela de unção divina. Por quê? Porque não tinha plateia. Foi Deus quem ungiu a Davi. E quando Deus faz essa unção sobre Davi, as pessoas não ficam sabendo, a família não ficou sabendo, os irmãos dele não ficaram sabendo, os amigos não ficaram sabendo, porque tem coisa que Deus faz e não se manifesta na hora. Chega a hora certa de se revelar. Lembra de Jeremias? Deus disse assim: antes de você nascer, eu já tinha constituído você para ser profeta. Eu tenho certeza que há pessoas nesse culto, aqui nessa tribuna, escutando a gente em casa, que Deus tem algo para fazer com você e ainda não foi manifesta. Calma, espere o tempo, porque no tempo de Deus tudo vai acontecer. Quem está esperando o tempo de Deus aí acontecer? A segunda unção de Davi, a igreja conhece demais porque está em 1 Samuel 16, 13. Deus é tão estrategista para fazer a vontade dele, que quando Deus manda o profeta Samuel ir à casa de Jessé ungir um dos seus filhos, Deus disse a Samuel: enche o seu vaso de azeite, venha e eu enviarei você à casa de Jessé, e você vai ungir um dos filhos de Jessé, que eu já escolhi um dos filhos de Jessé para ser rei.
Na mesma hora, Samuel teve uma reação bem complicada. Ele disse: Deus, e se Saul ficar sabendo que eu vou ungir um rei para ser seu substituto, ele vai mandar me matar e vai mandar matar o novo rei. Deus é estrategista. Deus não trabalha com mentira nem com esquema, mas Deus trabalha com estratégia. Deus disse: Samuel, eu já tenho a solução para o problema. Deus sempre tem a solução. Deus disse: diga lá na região de Belém, na cidade onde Jessé mora, que você veio sacrificar ao Senhor. Não precisa dizer para ninguém que você vai ungir um dos filhos de Jessé, porque vai ser só para a família de Jessé ficar sabendo. Por enquanto é segredo familiar. E é interessante, pastor José Carlos, que os irmãos de Davi tinham muito ódio dele, e eles não tiveram coragem de entregar ele a Saul. Sabe por quê? Porque eles também seriam exterminados. Saul, com toda maldade, exterminaria com certeza toda a casa de Jessé. A segunda unção eu chamo de unção doméstica ou familiar, porque a família ficou sabendo, porque ainda não era tempo de se manifestar. A terceira unção de Davi está em 2 Samuel capítulo 2, versículo 4. A Bíblia diz que os homens de Judá ungiram a Davi, e ele reinou aproximadamente 7 anos e meio em Hebrom. E esta unção de Davi nós chamamos de unção regional, porque foi uma unção que proporcionou a Davi a oportunidade de reinar só na região sul de Israel. A quarta unção de Davi está em 2 Samuel capítulo 5, versículo 3. 12 anciãos de Israel, representando as 12 tribos de Israel, chegaram para Davi e disseram: Davi, nós queremos lhe ungir para que você seja rei de todas as tribos de Israel, porque nós reconhecemos que Deus lhe colocou para ser substituto no lugar de Saul. Foram 14 anos de espera, mas chegou o momento de celebrar na terra. Eu nunca vi um crente que resolve esperar para Deus decepcionar ele. Eu vim pregar nessa noite para pessoas que estão esperando o momento de Deus, e eu vou dizer para você que vai chegar com excelência. Tem gente aqui que está orando de madrugada, está jejuando, porque sabe que o momento de Deus vai chegar, e vai chegar sim. Depois que Davi está reinando, a quarta unção, que eu chamo de unção nacional, ele agora começa a colocar em ordem algumas coisas. E o texto diz em 1 Crônicas 16, que ele constrói um palácio real, constrói casas, mas o texto diz que ele constrói um lugar especial. Todas as vezes que você ouvir essa palavra especial, está falando de algo acima da média, algo com valor acima do esperado. Davi fez uma tenda e ele disse: esta tenda, eu vou colocar nela a arca da aliança do Senhor, porque a arca da aliança, sobre a tampa da arca, chamada propiciatório, se manifesta a presença de Deus. Davi disse: eu quero aquela arca em Jerusalém, eu quero a presença de Deus para reinar comigo. Eu não quero reinar com a minha força, eu não quero reinar com as minhas habilidades, eu quero a presença de Deus, pois foi por causa da presença de Deus nessa arca que Deus abriu um caminho nas águas do Jordão nos dias de Josué, e Israel entrou na terra prometida. Eu quero esta presença em Jerusalém. Se você gosta da presença de Deus e ela está na sua casa, se ela está na sua empresa, se ela está no seu carro, meu irmão, você está bem acompanhado. E Davi prepara-se para ir buscar a arca da aliança, que está na casa de um homem chamado Abinadab, por um período de 20 anos. A Bíblia diz aqui em 1 Samuel
capítulo 6, que Davi reuniu 30 mil homens para ir de Jerusalém para um lugar chamado Baalar de Judá, aonde Abinadab residia. E ele pegou esses 30 mil homens e disse para eles: nós vamos fazer uma festa muito grande, fazendo o translado da Arca da Aliança da casa de Abinadab até aqui em Jerusalém. Os 30 mil homens vão com Davi. Davi manda fabricar um carro novo. E os versículos a seguir, de 1 Samuel 6, diz que Davi deu uma lista dos instrumentos que poderiam tocar no culto da casa de Abinadab para Jerusalém. Davi deu ordem sobre aquilo que precisava ser feito no culto. E eles vão para Baalar de Judá. 30 mil homens, a festa ia ser grande. Só que quando eles chegam na casa de Abinadab, que colocam a Arca da Aliança num carro novo, e os filhos de Abinadab, Uzá e Aio, vêm ajudando no translado da arca. A Bíblia diz que aquele carro balança e Uzá toca na Arca da Aliança, e ele não podia tocar. Vou explicar uma coisa para vocês, porque Uzá não podia tocar na Arca da Aliança. Esse moço chamado Uzá, ele descendia de uma das tribos dos filhos de Levi, chamado Merari. Levi, filho de Jacó, teve 3 filhos. Ele colocou o nome de Gerson, Coate e Merari. Eles são chamados de Gersonitas, Meraritas e Coatitas. Deus pega a família de Levi e Deus institui para que os filhos de Levi fizessem o serviço no tabernáculo. Deus distribuiu tarefas. Eles não podiam fazer o mesmo serviço sozinho. Cada um deveria fazer o que estava determinado. Exemplo: só quem podia tocar na Arca da Aliança e levar nos ombros eram os coatitas. No capítulo 4 de Números, Deus disse para Moisés: só os coatitas podem transportar a Arca da Aliança com a minha presença, porque eu os escolhi para isso. Tem tarefa que Deus deu para você, faça, mas o que Deus não lhe deu, não faça, que vai atrapalhar a obra de Deus. Se alegre com o que Deus deu para você fazer. Uzá morre no translado da arca. Aquele culto que era um culto feliz se tornou um culto fúnebre. Uma tristeza tomou conta de Davi e dos 30 mil homens. Levaram a arca para a casa de um homem chamado Obed-edom. Davi volta para casa frustrado, decepcionado, pensando a viagem inteira de volta para Jerusalém. Porque é que ele não conseguiu trazer a Arca da Aliança do Senhor? Davi ficou perturbado durante alguns dias, e alguém chegou para Davi e disse: Davi, Deus tem abençoado de forma extraordinária a Obed-edom por causa da Arca da Aliança que está lá. Davi se preocupou e disse: Deus, aonde é que eu errei? Primeiro passo de quem reconhece a soberania de Deus: reconhecer quando erra. A Bíblia diz em Provérbios 28:13 que quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança do céu misericórdia. Davi fez uma alta avaliação. Irmãos, a coisa melhor que tem é quando você avalia você mesmo. Quando nós olhamos para nós e fazemos certas avaliações e dizemos: eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar aqui. Não estou lendo mais Bíblia, eu preciso ler Bíblia. Não estou mais jejuando, preciso jejuar. Não estou mais orando, eu preciso orar. Deus, eu estou gastando mais tempo na rede social do que na Bíblia. Oh, coisa boa é quando a gente reconhece isso. Davi orou a Deus e disse: Deus, onde foi que eu errei? Deus disse: eu vou lhe mostrar 2 erros que você cometeu, gravíssimo, mas ainda dá tempo de consertar. Deus disse: o primeiro erro seu, Davi, foi que
quando você deu a lista dos instrumentos que poderiam ser tocados lá de Balar de Judá para Jerusalém, no primeiro translado da arca, você tirou 2 instrumentos que eu instituí nos cultos. Você tirou a buzina e a trombeta. No capítulo 10, versículo 9 de Números, você pode conferir. O texto diz que Deus tinha dado uma ordem dizendo: todas as vezes que Israel sair para pelejar ou para celebrar, toquem as trombetas e buzinas, porque eu vou vir no céu e eu vou descer para livrá-los. Davi estava querendo ensinar Deus a trabalhar e ninguém consegue, irmão. Não são técnicas humanas, não é jogo de luz que vai atrair a presença de Deus para a igreja, não é aquilo que nós pensamos que atrai. Quem atrai a presença de Deus é a palavra, é a santidade e a obediência a Ele. Aleluia! Se gosta da presença de Deus, aproveite o culto, pois ela está aqui. Presença de Deus não escandaliza culto nem ninguém. Quem escandaliza é pecado, contenda. Presença de Deus não. Deus disse: Davi, está preparado para consertar? Estou, Deus. Agora nós vamos botar buzina. Agora nós vamos botar no culto trombeta. Pastor, está escrito no 1 Samuel 6. Depois você lê o texto. Deus disse: Davi, tem outra coisa que você fez sem minha ordem. Você pegou um direito que era dos coatitas, que era levar, transportar a arca da aliança no ombro. Pois eu escolhi eles para isso. Você mandou fazer um carro novo. Davi disse: vou consertar também, Deus. Ainda dá tempo de consertar. Ainda tem tempo para você consertar. Ainda dá tempo para você deixar o jogo do tigrinho. Ainda dá tempo de deixar a pornografia. Ainda dá tempo de deixar de criar rodinhas de contenda e falar da vida alheia. Ei, a sua boca é boca ungida para falar do Evangelho de Jesus. Você é cidadão do céu. Se você soubesse que a cidade santa, a Nova Jerusalém, está preparada para você desde a fundação do mundo, você se alegrava mais no seu Deus. Davi mandou chamar os coatitas e disse: eu quero pedir perdão a vocês. Oh, coisa boa. O crente tem hora que tem que ser macho para pedir perdão. Eu contei aqui quando o pastor José me deu a oportunidade de ministrar uma palavra para os obreiros, eu contei um testemunho de uma certa vez que eu dirigi um trabalho e eu e o segundo dirigente do nada começamos a contender. E briguemos mesmo, assim, não foi briga de escândalo não, briga de boca, tipo, ele queria de um jeito, eu queria do outro, vai lá que eu estou até errado e eu achava que estava certo. Para resumir, eu fui transferido daquela igreja, fui para outro lugar e saí de mal com o segundo dirigente. Saí intrigado. Aí eu fui para um ciclo de oração, mas a minha esposa no lugar do Pernambuco, chamado Lagoa do Ouro. E tinha uma irmã lá, tem, chamada Quitéria. Ô mulher para gostar de orar. E naquele ciclo de oração, ela se levantou em profecia e disse: vá lá e se reconcilie e peça perdão. Terminou o culto, eu fui, procurei aquele irmão na outra cidade que ele estava. Quando eu cheguei no culto, que o irmão me viu, acho que ele pensava que eu ia dar uma brigada com ele. Eu fiz igual ao profeta: de paz a minha vinda. Disse: meu irmão, eu vim aqui lhe pedir perdão. Nós somos salvos, nós somos obreiros, nós somos crentes e nos reconciliamos. Até hoje nós somos amigos. Depois eu fui cuidar de uma igreja de lado do prédio que ele morava.
Não é feio você pedir perdão para alguém. Feio é a gente participar da ceia intrigado com alguém dentro da igreja. Isso sim é feio. Mas você pedir perdão nunca foi feio e nem nunca será. Porque você é salvo em Jesus. Você é cidadão do céu. Quantos cidadãos do céu nós temos aqui nessa noite? Davi chamou os 30.000 homens e disse para eles: nós vamos agora buscar a arca da aliança do Senhor. Disseram: vai morrer gente de novo, porque você pode acertar 99, se você errar uma, vão cobrar por uma que você errou. Por isso que Paulo disse: quem está em pé, olhe, não caia. Ou seja, olhe para que não caia. Está em pé, continue de pé diante de Deus. Está balançando, peça para Jesus segurar nas suas mãos. Se precisar gritar pelos céus, grite, mas não desista do céu. Não desista do céu, pois a cidade santa esperando por você. Davi disse para os 30.000 homens: agora nós vamos buscar a arca da aliança. Eu quero apresentar para vocês os coatitas. Está aqui esses moços que, por direito legal dado por Deus, eles precisam trazer a arca da aliança nos seus ombros. Eu tirei esse direito dele. Aí todo mundo viu que Davi estava arrependido e disseram: vamos à casa de Obed-edom buscar a arca da aliança. Davi disse: só que agora nós vamos fazer diferente. Agora o culto não vai ser do meu jeito não. O primeiro culto eu fiz do meu jeito. O segundo culto vai ser do jeito de Deus. Agora vai ter buzina, agora vai ter trombeta, agora vai ter coatita com a arca no ombro. Agora vai ser do jeito que Deus quer. Quando Davi chegou na casa de Obed-edom, Obed-edom é um exemplo de humildade. Agradeceu a Davi por ter deixado a arca lá, por ter abençoado a vida dele. Mas eu queria tanto, pelo menos, ir morar em Jerusalém para ficar perto dessa arca. Eu queria pelo menos ficar perto dessa presença. Ô irmão, tem tanta gente que deseja essa presença. Como Deus quer que você deseje esta presença do Espírito em você. Davi levou Obed-edom e ele se tornou porteiro da tenda onde a arca da aliança foi colocada. Só que é interessante que Davi disse assim: a gente vai levar a arca da aliança, porém nós vamos fazer um culto de lá da casa de Obed-edom até Jerusalém. Os coatitas vão dar 6 passos e nós vamos parar, oferecer sacrifício e depois a gente prossegue. E assim foi feito da casa do Obed-edom até chegar em Jerusalém. Quando a arca chega em Jerusalém, Davi manda colocar ela dentro da tenda. Quando Davi coloca na tenda, a Bíblia diz em 1 Crônicas 25 que Davi contratou 288 homens que eram da descendência dos levitas, para que esses homens tocassem em frente à tenda onde estava a arca da aliança. Eles precisavam de forma alternada tocarem os seus instrumentos 24 horas. Ia ter culto em frente à tenda 24 horas. Não ia parar. Está cansado uma turma, vai ter outra, porque tem muita gente para trabalhar. Era 288 músicos tocando e celebrando com alegria. Tinha culto 24 horas na tenda de Davi. Quando Deus olhava para a terra, Deus olhava para a tenda e dizia: tem culto. E o culto subia como cheiro agradável às narinas de Deus. O culto santo e agradável a Deus, que era feito em frente à tenda da arca da aliança. O tempo passou, Deus levou Davi para a eternidade. Deus leva Davi, levanta Salomão. Salomão constrói o templo lindo. Salomão não estava fazendo nada de errado, está dentro do cronograma de Deus. Ele pega a arca da aliança, coloca no lugar, dentro do templo, no Santo dos Santos. Está tudo dentro da maior normalidade. O tempo passou, depois Deus leva Salomão e a vida prossegue. No ano 750, Deus levanta um profeta chamado Amós.
E Amós disse assim para Israel: Deus está com saudade da tenda de Davi. Pastor José Carlos, quando eu li isso aqui, eu me assentei e comecei a pensar: Deus, por que o Senhor não sentiu saudade da tenda de Moisés? Que eu até preguei outra vez que estive aqui. Se a tenda de Moisés, o Senhor falava face a face com Moisés, por que o Senhor não sentiu saudade da tenda de Moisés? Por que o Senhor não sentiu saudade da tenda de Abraão, que o Senhor chamou Abraão de seu amigo? Por que o Senhor não sentiu saudade da tenda de Isaac, que era uma representatividade do próprio Cristo? Por que o Senhor não sentiu saudade de tendas de homens também que eram fiéis? Por que o Senhor vai sentir saudade da tenda de um homem que cometeu homicídio, que cometeu adultério? Por que o Senhor não sentiu saudade de outra tenda? Aí eu descobri, segundo a Bíblia, que Deus sentiu saudade da tenda de Davi porque tinha culto. Na tenda de Davi tinha culto 24 horas. Na tenda de Moisés não tinha culto. Na tenda de Moisés as pessoas iam para pedir, para resolver problema, para perturbar Moisés, porque eram problemas para ser resolvidos. Mas na tenda de Davi ninguém ia pedir, ninguém ia confessar pecado, ninguém ia oferecer sacrifício. Quem ia na tenda já sabia que ia para adorar, já sabia que ia para celebrar ao Deus de Davi. Lá tinha culto 24 horas em frente à tenda de Davi. É por isso que Deus disse: eu estou com saudade da tenda de Davi. E eu comecei a ler o capítulo 15 de Atos. O capítulo 15 de Atos foi o tratado da primeira reunião para resolver assuntos doutrinários na igreja primitiva. E Tiago, irmão de Jesus, vai fazer uma colocação que se tornou um princípio doutrinário para a igreja até hoje. Ele disse: a gente vai fugir da prostituição, do animal sacrificado e da corrupção do mundo, o resto está tudo bem. E quando Tiago fala isso, ele dá sequência ao assunto e diz assim: porque o Senhor vai reerguer a tenda de Davi que está caída. E eu vou encerrar a minha pregação aqui dizendo para você que você é a tenda de Deus dessa geração. Por quê? Porque você transporta a presença. Quando Deus olha em direção à terra, aonde é que a presença dele está? Sabe onde é que Deus acha? Em você. É em você, porque você é templo e morada do Espírito Santo. É por isso que um pastor de igreja está sempre orando: Jesus batiza os crentes com o Espírito Santo. Por isso que o pregador está sempre pedindo: Deus, eu vou pregar em tal lugar. Quando o Senhor estiver me usando, use para batizar com o Espírito Santo. Por quê? Nós temos essa preocupação, porque você é templo e morada do Espírito Santo. Você transporta a presença de Deus em você. Você é muito mais importante para Deus do que aquela tenda especial de Davi. Porque eu estou dizendo isso? Porque Deus escolheu você a dedo para você estar andando na presença dele. Eu vou pedir permissão, pastor, para você ficar de pé, que eu quero orar por você. Eu quero orar pelas tendas de Deus que estão aqui nessa noite. Há uma presença de Deus em você. Valorize esta presença. Você é um vaso de barro. Nós somos um vaso de barro. Só que nesse vaso de barro há a excelência da presença de Deus. E por causa desta presença de Deus que está em você, escuta o que eu vou lhe dizer: você vai ser o que você nunca seria. Você vai chegar aonde você nunca chegaria. E você vai ter o que você nunca teria. A presença de Deus está em você. Se a presença de Deus está em você, continue caminhando, porque tem muita coisa para você conquistar na terra.